a todos, estamos aqui para mais um IoaCast no Full Face, né, o maior congresso de harmonização facial do mundo. E estamos com ele, que é advogado, especialista em direito da saúde. Eu acho que vai ser um papo muito importante para a gente estar conversando. O doutor Guilherme Catani, tudo bem, Guilherme? Tudo certo, prazerzão estar aqui. Espero que a gente consiga contribuir com esse tema que nós sabemos dia a dia que tem grande relevância para a galera da harmonização. Maravilha. Doutor, eu queria iniciar pedindo para falar um pouco sobre essa sua trajetória, né, experiência na área da saúde. Então, eu já estou trabalhando na área da saúde diretamente, 100% da minha vida só com isso há mais de 6 anos, que é mais ou menos o período em que a harmonização começou a desabrochar, né? Desde a edição da lei do ato médico, que foi quando, na verdade, normativamente, a nível de lei, começou-se a se criar espaços, né, para que a estética viesse com mais solidez para todas as áreas. Eu já observava esse cenário todo. Os meus primeiros clientes, na verdade, de maneira autônoma, independentes, que foram só meus, eles foram todos da área da saúde e, coincidentemente, eles trabalhavam com estética. Então, eu percebi meio que espontaneamente que existia uma carência, existia, de fato, uma predileção do Estado e existia um foco do Estado em proteger os consumidores, né? Tanto é que existe um código só para eles, o Código de Defesa do Consumidor, mas não existe o Código de Defesa do Harmonizador. É meu próximo livro, inclusive vai ser esse nome. E dentro dessa perspectiva, eu comecei a notar que, trazendo toda a minha experiência nas outras áreas do direito, assim como os meus saberes do ponto de vista de relacionamento com pessoas, do ponto de vista de gestão de crises, tudo aquilo que eu sei que acontece dentro de uma clínica estética, eu falei, opa, acho que eu posso contribuir. Então, desde lá eu venho atuando especificamente com isso, né? Não defendo pacientes, defendo só clínicas, profissionais, institutos, hospitais. Então, o outro lado do polo. E estou muito feliz, acho que a gente está fazendo um trabalho muito interessante de conscientização, que é o meu principal objetivo. Acho que hoje eu sou muito mais educador do que um prestador de serviços jurídicos, né? Acho que a prestação de serviços jurídicos está dentro desse gênero educação. Porque se eles estiverem muito bem educados, se eles estiverem seguindo a norma, se eles tiverem conhecimento sobre aquilo que eles precisam fazer, eles vão se estressar muito menos, vão ter muito menos problemas, vão ter muito menos processos. Total. Então acho que esse é o caminho. A gente pensa que, claro, existem intercorrências, né? Mas o cirurgião dentista, o harmonizador no geral, ele está sempre preocupado em entregar a melhor técnica, né? O melhor que aprendeu. Porém, a gente sabe que nem todo mundo é de boa fé, né? E ter essa segurança por trás é extremamente importante, porque deixa o cirurgião dentista ou o harmonizador mais tranquilo para poder fazer esses procedimentos, né? Exatamente. Eu acho que aí tem 2 pontos que são muito relevantes. O primeiro deles é que nenhum harmonizador que vai ter uma clínica, ele não vai ser empreendedor. Então, mais do que pensar como injetor, mais do que pensar como um profissional da estética, ele tem que pensar como empresário, né? Se a empresa dele não visar lucro, muito embora os conselhos, né, queiram dizer que não se trata de uma empresa, que ela teria um gênero muito peculiar, a realidade é que se não for uma empresa que vise lucro, é uma ONG, né? Sim. E se não for só tem 2 espécies. Ou você é uma ONG, uma instituição de caridade filantrópica, ou você tem que visar lucro, porque esse lucro é a recompensa pelo valor que você gera para a sociedade. Com certeza. Então, só que essa atividade de empreendedor, ela incumbe essa cidadã, esse cidadão a uma série de tarefas. Tarefas do empresário. Sim. Tarefas do prestador de serviço, tarefas de quem tem contato com o consumidor. Então, acho que esse primeiro aspecto é fundamental. E um segundo aspecto é que você não vê uma grande empresa no planeta de qualquer área que não tem um jurídico robusto. E as pessoas associam muito ter um jurídico com ter um problema já instalado, né? Uhum. Ter um problema, uma hemorragia que já que já consumiu. E é muito mais do que isso, né? O trabalho jurídico mais eficiente, que se vê mais valor, é justamente aquele que quase não se percebe. Que ele é tão bom no trabalho preventivo que a pessoa exerce uma vida tranquila. Até eu comento que parece que tem gente que gosta do caos, né? Porque espera tanto, né? Vive tanto na corda bamba, protela tanto isso que parece que gosta de viver numa instabilidade. E eu costumo dizer que eu adoro quando os clientes meus de ano chegam pra mim e falam assim, porra, não tô precisando de ti ultimamente, né? Então o trabalho está sendo feito. Será que existe um bloqueio do profissional da área da saúde em relação a contratos, né? Será que é um bloqueio que existe? Porque eu vejo uma dificuldade, às vezes, de alunos, justamente disso, de fazer um contrato para passar para o paciente ou algo do tipo. Será bloqueio isso? Cara, eu acredito que há uma certa resistência social, em geral, do ponto de vista de inteligência emocional mesmo. Então, eu acho que as pessoas, de certa maneira, elas querem se afastar do problema, sabe? Só que nisso tem um paradoxo, na verdade, tem um problema muito grave. A solução, o dinheiro tá no problema.
Não existe oportunidade de negócio, não existe solução, não existe oportunidade de crescimento se você não estiver dentro do problema. Você tem que achar um problema para ter uma solução. Para resolver, né? Não existe algo que já está resolvido, não precisa de demanda, não precisa de serviço. O mercado startupeiro é muito isso, né? Exatamente. Ele se baseia num problema para entregar uma solução. Sem dúvida. Então, eu acho que o empresário, quanto mais ele ficar confortável com o desconfortável, quanto mais ele encarar com maturidade que ele está numa profissão de risco, sim, e que o trabalho dele nunca vai ser eliminar o risco, vai ser gerir o risco, mitigar o risco. Uma série de atividades, de comportamentos, de documentos, que é exatamente isso que a gente tenta ensinar e induzir com que os profissionais façam com o nosso trabalho. Estamos falando, basicamente, de profissionais que trabalham em alguma clínica e consultório, que já tem essa importância. Mas quais os pontos importantes para aquele que está pensando em montar a sua clínica, montar o seu consultório? Há grande diferença entre um e outro, mas a importância é a mesma. Conta um pouquinho desses pontos. Bom, vamos lá. Existem preocupações adicionais no que se refere a quem está pensando em abrir sua clínica, montar seu consultório, construir seu consultório. Primeiro, a regularização da empresa, da clínica como um todo, né? Existem uma série de condições legais, condições burocráticas, condições regulatórias. O registro na Receita Federal, o registro na Junta Comercial, o registro na Vigilância Sanitária, o registro nos órgãos inerentes à saúde, o CNES, né? Tem uma série de pequenas burocracias, pequenas atividades que elas são inerentes só à área da saúde. Então, entender quem que vai trabalhar na tua clínica, o teu alvará da tua clínica, a regularização documental da tua clínica vai comportar todas essas atividades, todos os serviços que vão ser feitos. Então, acho que antes de você pensar em abrir uma clínica, eu vejo muita gente que abre clínica sem um planejamento prévio, né? Aquela coisa, abre e vai botando máquina e vai botando gente. Só que para você ter uma clínica regularizada, você precisa pensar em tudo isso antes. Por quê? Porque a regularização da clínica depende de saber quem está lá dentro. Sim. Das atividades, inclusive tamanho, né? E antecipar esse problema que é o que tu disse, né? Existem regras, inclusive, ergonômicas, regras de tamanho, modificando as classes. Se for um esteticista é uma, se for um dentista é outra. Tem o aspecto da cadeira ou da maca, tem o aspecto de características de biossegurança, autoclavagem, esterilização. Então, a dica que eu posso dar aqui é você se preocupar, planejar e escrever isso antes de montar a clínica. Porque o que eu vejo de gente tendo que quebrar a clínica depois que tem a primeira fiscalização da vigilância não é brincadeira. Isso que eu ia te perguntar, tens recorda de algum caso específico que poderia ter sido resolvido tão fácil antes, só que foi feito na cara e na coragem, você vê todos os processos antes? Tem Vários. algum caso que lembra assim? Vários. Já tiveram muitos casos relativos à ventilação, porque eles exigem ventilação em todos os lugares na clínica ou ao menos nos lugares onde há atividade de saúde, né? E aí existem determinadas discrepâncias em relação ao tipo de ventilação. Isso pode ser aquele vento kit, né? Que é aquele pequenininho que você abre artificialmente, ou se tem que ser ventilação mecânica, a depender do lugar. O quanto fechada é a clínica, qual é o contato que a clínica tem com a parte externa. Mas, ao mesmo tempo, os espaços como recepção e local de atendimento têm que ser completamente separados. Então, eu vi um caso, uma clínica em Balneário Camboriú, inclusive minha cidade local e nativa. Uma mulher fez uma clínica maravilhosa, lindíssima. Só que não cumpria nenhuma das regras do ponto de vista de ventilação e não cumpria nenhuma das regras do ponto de vista de correta separação entre os ambientes. Ela teve que quebrar tudo. Todas as paredes. As paredes que ela não teve que quebrar, ela teve que quebrar parcialmente para conseguir colocar a ventilação. O que era um valor ficou 3. O que era um valor ficou 2, 3 pelo menos. Então, aí as pessoas falam, puta, mas segurança jurídica ou esse tipo de cuidado é gasto, né? Eu acho que depende bastante do ponto de vista. Investimento, Nesse caso, o gasto foi não ter. Exato. Lembrando que não é para desmotivar, muito pelo contrário. A gente motiva o empreendedorismo. Até travei aqui, o empreendedorismo. Mas se cuidar antes, ver tudo que precisa, todos os processos que precisam para que você possa iniciar da melhor forma possível. Vai além só daquele cuidado com que tu entrega ao paciente. Tem todo um trabalho por trás, né, doutor? Não, exatamente. Eu acho que o trabalho do empresário, acho que a primeira palavra que representa o trabalho do empresário é intencionalidade, né? Essa coisa de parar de fazer as coisas na intuição. É você pensar no que você está fazendo, você planejar o que você está fazendo, você ter meta para o que você está fazendo. Eu vou atender esse tipo de paciente, eu vou ter esse tipo de procedimento, a minha clínica vai ter esse tipo de característica. Então é intencionalidade. Eu vou postar esse tipo de coisa, eu vou ter esse tipo de documento, eu vou registrar esse tipo de processo. Quando acontecer tal situação, o meu modo de agir vai ser esse. Então, acho que esse processo de gestão, de administração, do ponto de vista mais técnico, ele está muito vinculado à tua capacidade de antever as situações. Uhum.
E puxando um pouco assim para o que a gente realiza, né? Nós hoje como franqueadora, quando entregamos um pacote de solução completa para esse empresário, para esse empreendedor que está querendo investir na área da saúde conosco através das estruturas, das verticais de negócio que nós temos hoje no grupo, que são franqueáveis, que é o IOA, o ITC e a Jovi, hoje a gente entrega toda essa inteligência, né? Que começa, como tu bem disse, desde a escolha de um ponto adequado que tem essas possibilidades de fluxos adequados, né? Trânsito de paciente, trânsito de aluno de forma, além de confortável, de acordo com legislação, com ventilações possíveis, porque não adianta tu pegar uma sala comercial no térreo de um prédio que ela não tem janela para nenhum lado, que tu não consegue fazer todo esse processo. Então, essa inteligência, ela começa muito antes da gente implementar essa clínica, né? Então, hoje, nós, como solução de negócio, quando entregamos uma franquia, um projeto estruturado para esse investidor, para esse empreendedor, a gente já contempla tudo isso e vai mais além. Lá na anamnese do paciente, toda a documentação correta que constam nos manuais da franqueadora hoje, para que essas evidências sejam construídas e evitem essas exposições, que é o que o doutor está trazendo aqui, né? Exatamente. Eu acho que a franquia nada mais é do que um processo, né? Sim. Um processo que vira um projeto. Você pega um padrão de qualidade que você já experimentou e que já deu certo e você transporta ele para um local positivado, registrado, para que outra pessoa possa replicar. Isso é o que acontece dentro das empresas, na verdade. Você pega um padrão de qualidade humano, tudo começa no ser humano, depois é o processo. Então você começa no ser humano, pega um ser humano que você já percebeu que tem um padrão de qualidade alto, seja um ser humano, seja uma empresa, você replica isso para uma documentação, você replica isso para algum documento que outra pessoa possa, de alguma maneira, reproduzir, e você treina essa pessoa para que ela reproduza outros aspectos comportamentais que aí tem a ver com cultura, liderança, propósito e outras coisas. Eu acho que na estética é mais ou menos isso. Então, a parte jurídica, na verdade, ela, de certa maneira, ela perpassa por todas as outras. Eu não vejo como um departamento completamente separado, porque quando você fala de documentação, você está falando de gestão. Quando você fala de cobrar um paciente inadimplente, você está falando de financeiro. Quando você fala de fiscalizar as publicidades éticas ou antiéticas na rede social, você está falando de marketing. LGPD. Quando você fala de proteção de dados, você está falando da clínica inteira, das informações confidenciais da clínica, de foro privado dos pacientes. Quando você está falando de lidar com clientes, você está falando de relacionamento com cliente, customer success, customer experience. Então, eu acho que o jurídico, de certa maneira, ele serpenteia todas essas partes. Permeado, né? Tá permeado, exatamente. Ele está incrustado basicamente em tudo. E eu acho que é aquela coisa. Ou você decide ter uma empresa, uma clínica profissional, ou não, entendeu? Porque eu quero fazer a coisa corretamente. Eu quero fazer a coisa... Primeiro, eu não quero trabalhar ilegalmente, né? Eu acho que a primeira... eu acho que não precisa ser dito. eu acho que começa por aí. Eu não quero trabalhar ilegalmente. Segunda coisa, eu quero ter práticas de empresas que dão certo. Correto. Você não precisa ter a prática da Amazon, a prática da Google. Não estamos falando sobre isso. Mas eu pego pistas, pegadas de empresas que dão certo. Empresas que dão certo, via de regra... Na verdade, não conheço uma hipótese onde isso não acontece. Elas têm um cuidado jurídico extremamente zeloso, extremamente cirúrgico, não só na área da estética, mas em qualquer área. Exato. Que conselho você dá para aquele especialista que está atendendo, mas nunca viu nada nessa parte jurídica? Onde começo? Por onde começo? Cara, eu oriento ele a devorar o meu Instagram, primeira coisa. Qual o Instagram? Guilherme Catania DV, com 2 T's e no final. Lá tem, eu já falei sobre todos os temas, tem 2.000 postagens. Maravilha, muita informação. Há mais de 5 anos fazendo conteúdo praticamente todos os dias. Então lá tem uma história. Tem o meu livro também, foi o primeiro livro de Direito e Normalização Facial do Brasil. É do pré-atendimento até o resultado final com segurança jurídica. Então eu falo sobre absolutamente toda essa jornada do cliente, incrementando esses aspectos jurídicos em cada jornada como essa. São 2 bons inícios. Se você ainda não tem condição de ter uma assistência jurídica, um departamento jurídico especializado, uma assessoria jurídica, que pelo menos você contrate alguém para fazer os seus documentos, né? Que é a principal ferramenta materializada, palpável, que entrega segurança, que, na verdade, os documentos servem para esse primeiro aspecto, que é você trabalhar legalmente. Entendi. Se você não tem a documentação, você trabalha legalmente. Então, é você ter a documentação e saber como usar, né? Não precisa ser o nosso escritório, não precisa ser a gente, mas busque alguém que te entregue essa documentação e que te ensine como usar.
né? Porque tem um aspecto empresarial que eu acho muito interessante, que tem gente que vende e depois o cliente que se vire, né? Eu acho que o caminho e a métrica de sucesso de um negócio é quando o cliente usa e gosta. Usa e serve, não é quando vende. E no caso da franquia, o diferencial nosso é o suporte, né? Exato. É manter esse acompanhamento contínuo. Essa é a vantagem de um trabalho de assistência, de consultoria, né? É esse trabalho de você ter conselho, de você poder tirar dúvida, de puta, peguei o documento, tá aqui, não sei como utilizar, assina onde, teve uma atualização científica, uma atualização jurídica, mudou a lei, precisa atualizar o documento. Exato. Então esse acompanhamento ele é interessante, mas obviamente que pessoas em início de carreira muitas vezes não têm essa condição. Né, querem priorizar um marketing para ganhar dinheiro, uma venda para ganhar dinheiro. Eu entendo, eu compreendo, mas também se preocupe com isso de alguma maneira. Que não negligencie, né? Que não negligencie no mínimo, porque é essencial. E por que a importância do especialista estar procurando alguém que também é especialista, por exemplo, na área da saúde, que não é nada fácil, é complexo, né? Muito. Então, por que pegar alguém que não, ele só trabalha nessa área? Eu acredito que e eu tenho essa percepção sobre todas as áreas. Eu sou uma pessoa que acredita piamente no trabalho focado. Né? Eu tenho pouquíssimas certezas na vida, mas uma certeza que eu tenho é que performa melhor quem trabalha de maneira focada, de maneira nichada. Porque o profundo sempre é superior ao raso. A profundidade, a qualidade sempre é superior à quantidade. E já é provado cientificamente que o ser humano ele não é um bicho multitarefa. A realidade é, se você faz 5 coisas, você faz 5 coisas a 20% cada uma. Você não consegue dar 100% em todas. Daniel Kahneman, Prêmio Nobel da Economia, disse isso no livro dele, Rápido e Devagar. Sim. Então, eu creio que, primeiro que quem foca aprende mais rápido, porque estuda a mesma coisa. Não estuda 5 livros de 5 temas distintos. E segundo que a convivência, a experiência clínica, a noção dos próprios procedimentos, a fluidez na comunicação, você não precisar explicar o que você está falando, que tipo de procedimento você faz. Eu acho que essa imersão que os profissionais especialistas fazem, mais do que trazer qualidade no trabalho, que é um aspecto fundamental, eu acho que traz conveniência, né? Uhum. Traz velocidade, traz fluidez, traz noção de quais são os perigos. Repertório também, boas práticas. Eu encontro dores dos clientes que nem eles sabem. Exato. Isso não é raro. Por conta do repertório e das boas práticas que já viu nesse Exatamente. mundo. Exatamente. Não é, eu pego um problema de um cliente e aplico no outro. Então, exato, essa coisa de você estar realmente mergulhado é um ciclo de troca contínuo. E nós conversávamos antes ali a questão das áreas, né? Uhum. Hoje tu atua tanto na área médica, quanto na área odontológica, quanto agora na área da biomedicina, que vem crescendo a passos largos, vamos dizer assim. E normalmente é o que tu falou, esses profissionais eles olham muito para essa necessidade de poderem se subsidiar através de provocações em redes sociais para mostrarem o seu trabalho e negligenciam essas áreas, que é o que a gente passou aqui. Mas dentro dessas áreas, aí fazendo um apanhado da tua riqueza de convívio com esses profissionais, como tu enxerga o mercado hoje em relação à medicina, odontologia, biomedicina? Na verdade, são bem mais classes além dessas, né? Sim. Essas são classes naturalmente em evidência, mas são 13 classes da saúde. Sim. Nós temos clientes em todas elas, sem exceção. Bacana. Inclusive fonoaudiologia. Inclusive, existem trabalhos fonoaudiológicos com foco estético. Bacana. São coisas que poucas pessoas sabem, né? Legal. Porque a harmonização facial está muito linkada com o aspecto muscular, né? Nossa face é cheia de músculos, assim como o nosso corpo. Então, o trabalho fonoaudiológico tem capacidade de gerar efeitos de embelezamento. Então, acho que a comunidade científica, os pacientes, a cultura, a sociedade ainda tem muito para aprender sobre os efeitos e as repercussões positivas que a estética pode proporcionar. Eu vejo esse mercado como um mercado ainda muito novo, um mercado muito imaturo nas relações entre as classes, nas relações com os órgãos públicos, um mercado que tem normativas muito emaranhadas, ainda pouco claras. Então, eu acho que o sistema como um todo ele precisa se desenvolver. Né? O sistema como um todo ele precisa... O ideal seria que a gente fizesse um grande apanhado dessas classes todas, todo mundo se juntasse, a gente tivesse uma boa conversa, uma conversa madura, querendo resolver o problema, porque o que eu noto sinceramente é uma briga de vaidade, uma briga de mercado entre as classes, sem citar classes em específico aqui, até porque existem brigas em quase todas elas, mas eu noto que as pessoas elas querem pouco se ajudar, né? Pouco contribuir, pouco somatizar,
muito embora hoje esse seja exatamente o modelo de mercado que dá certo, né? Exato. Dividir para compartilhar, né? Somar esforços para se chegar num ponto, o A e o B chegar num ponto C, melhor ainda, prova de negócios múltiplos, com vários profissionais diferentes, somando esforços. Quantos negócios você não procura um CEO do marketing, um CEO da gestão, um CEO do financeiro, um CEO da tecnologia, justamente para que eles somem esforços? Imagina se todos os grandes empreendedores que montaram grandes negócios tivessem esse pensamento apequenado, que muitas vezes eu observo na estética de eu sou melhor por isso, ou meu diploma vale do que isso, ou eu fiz quantidade de tempo de faculdade, logo só eu posso atuar. Eu acho que isso, acima de tudo, independente da minha opinião sobre isso, acaba prejudicando a pessoa mais importante desse jogo todo, que é o paciente. Que tem liberdade de escolha, inclusive, e não é uma pessoa sem capacidade cognitiva, né? Ele escolhe porque prefere, ele escolhe porque sente que é aquele profissional que é o melhor para ele. Então, acho que a gente precisa passar a valorizar também um pouco mais a opinião do paciente. Esse tratamento multidisciplinar, ele é extremamente importante, como você falou, trouxe o fonoaudiólogo ali. É justamente isso, a gente tem que entender que somos profissionais da saúde antes da especialidade propriamente dita, e a gente tem que entregar. E tudo é uma questão de sequência. Para você fazer uma boa venda, você tem que ter uma boa entrega. Né? Então, iniciou o tratamento, mas você sabe como ele vai findar. E para ele findar, às vezes, foge às suas mãos. Não é somente você que vai conseguir fazer essa boa entrega, esse bom tratamento. E esse é o profissional que, de fato, a gente espera. Né? O profissional completo, aquele que sabe que precisa de outras áreas para poder entregar o melhor para o seu paciente. E tá tudo bem, né? E tá tudo ótimo. Exato. E é o que a gente tem primado hoje no grupo Quefraia, né? Que é a holding dona que gere todas as marcas. Dr. Morra fala muito sobre isso, tanto que a gente cada vez mais abre braços aí, que é a integração das áreas da saúde, democratizando esse ensino de qualidade para esses profissionais, para que no final o ganho seja a melhor qualidade entregue ao paciente. Eu acho que... Dr. Morra sempre trouxe há muito tempo essa... A palavra aqui de ordem é humildade intelectual, sabe? Nenhuma das classes tem a sua formação, a sua graduação voltada para a estética. A única que tem, na verdade, é a estética e cosmetologia, que é uma das mais preteridas entre todas. Né, uma das mais subvalorizadas. A única que de fato tem uma grade curricular voltada para embelezar as pessoas é essa. A medicina não tem, a odontologia não tem, a biomedicina não tem, a farmácia não tem, a biologia não tem, a enfermagem não tem, a fonoaudiologia não tem. Todos eles são voltados para a terapia de saúde funcional. Então todos eles precisam de aperfeiçoamento pós-faculdade para entender como é que funciona o trabalho na estética. Ninguém faz anatomia para estética, fisiologia para estética, patologia para estética. A realidade é essa. Então, muitas vezes eu vejo, especialmente médicos com essa postura, que é a postura... Eu fiquei 6 anos na faculdade. Sim, mas você ficou 6 anos sem ver absolutamente nada sobre estética. A realidade é essa. Teve que fazer uma pós em dermatologia ou em cirurgia plástica, levando em consideração que a pós em dermatologia ela é absolutamente focada nas doenças. Né? Tem 3.000 doenças cutâneas para estudar. Então, ela não é focada em botox e preenchimento. Né? Não existe especialização em medicina estética. O que existe é dermatologia. Cirurgia plástica é uma outra coisa. E tem mais um detalhe. Esses profissionais são profissionais que eles não precisam fazer essas pós-graduações para trabalhar com toxina e preenchimento. Diferente de farmácia, biomedicina e enfermagem, são obrigados pela norma a comprovar que tem especialização para poder atuar nessa área. Correto. Então, o meu objetivo quando eu converso sobre esse assunto, na verdade, não é ganhar ou perder, não é inimigo, algoz e vítima, que é equilibrar as situações e trazer a realidade, a clarividência para os fatos aqui, porque isso são fatos incontestáveis, não tem o que dizer. Essa é a realidade, né? Eu acho que cada faculdade proporciona características um pouco peculiares para cada classe, naturalmente. Eu acho que um farmacêutico vai entender mais de farmacologia, que é fundamental para a harmonização, do que de repente um médico. Eu acho que um dentista vai entender mais de anatomia de cabeça e pescoço do que qualquer outra classe, porque estuda mais sobre isso, e talvez os médicos entendam mais da possibilidade de identificar previamente uma doença ou algum tipo de intempérie que possa acontecer no procedimento. Mas não significa que essas classes não podem fazer a predominância peculiar do outro, ou que eles possam se ajudar para se somatizar e o paciente ser o beneficiado por isso. Esse é o sentimento que eu tenho. Maravilha, papo muito bom. Queria que você deixasse aí a mensagem final para o pessoal que está nos assistindo da necessidade de hoje já ir buscar essa assessoria jurídica para realmente entender que não é esse bicho de 7 cabeças e que na verdade é o contrário, vai favorecer, vai ajudar muito. Bom, gente, eu acho que para você ir para outro nível na tua vida, você tem que fazer coisas diferentes que você está fazendo agora, né? Você nunca vai evoluir se você não tiver condutas de evolução. E isso começa com atitude, né? Pode começar com atitude ou pensamento. Às vezes a atitude gera o pensamento, às vezes o pensamento gera a atitude.
Mas depois disso você vai pro comportamento, esse comportamento vira hábito, esse hábito vira resultado. E aí você atinge normalmente os seus objetivos. Então, acho que primeiro é você entender que se as pessoas que têm resultados que você busca fazem isso, né? Eu atendo a maior parte das grandes clínicas de estética do Brasil, isso já diz muito sobre as pessoas que têm sucesso. Às vezes você acha que você vai ser feliz se você cantar. Eu acho que às vezes você canta para ser feliz, percebe? Uhum. Eu acho que o aspecto às vezes é você começar a agir. Eu acho que a assessoria está muito dentro disso, você se descobertar um pouco dessa coisa de, tomara que eu não encontre o Guilherme, eu adoro ele, mas tomara que eu não encontre um advogado, porque isso significa que eu tenho um problema. Que bom que você tem um problema. Isso é uma oportunidade de melhoria, né? Isso é uma oportunidade de evolução, né? Você olhar para as coisas da tua clínica que são burocráticas e não fazer só o que você gosta, né? Total. Não fazer só aquilo que dá dinheiro, mas de repente aquilo que faz você não perder dinheiro, ou aquilo que faz a tua reputação ser preservada por mais tempo, ou aquilo que faz a tua clínica ser vista como mais profissional. Eu uso um exemplo pra gente finalizar, que é o exemplo, você vai comprar uma BMW, você vai comprar um carro importado, é lógico que você vai assinar um contrato, concorda? Total. É natural, se você não assinar, você vai ficar absolutamente espantado, você vai achar que é golpe. E no trabalho da pessoa, no bem mais valioso que ela faz, ela acha estranho ter que assinar que ela tem um contrato para o paciente assinar. Né? Então, na hora de comprar um bem material que ela vai dirigir, é natural que você tenha um contrato. Mas naquilo que bota a comida na tua mesa, naquilo que representa teu ofício, tua missão na vida, você vê com estranheza você ter que assinar um contrato. Então, acho que isso já diz muito sobre o modo como você enxerga o teu negócio, de maneira profissional, amadora, longeva, ou se é um hobby. Eu acho que isso diz muito sobre as tuas condutas. Falou tudo. Doutor, muito obrigado. Imagina. Né? Pessoal, o doutor Guilherme Catani aqui com a gente, num papo muito enriquecedor e que estava faltando no YuaCast aqui no Full Face. Muito obrigado a todos. Ficamos por aqui com mais um YuaCast.